Olha, nós vamos trazer aqui informações a respeito de um quadro de arritmia. Coisas que você precisa saber a respeito desse assunto, a respeito desse tema. Nessa semana, um jogador de futebol, esquerdo, jogador do Nacional do Uruguai, morreu no estádio do Morumbi, em campo, enquanto disputavam a partida contra o São Paulo pela Libertadores. Ele passou mal em campo, 27 anos de idade, atleta, mas acabou perdendo a vida essa semana depois de um período de internação no hospital em estado grave, em uma UTI. O atendimento foi rápido, a distância entre o campo e o hospital foi de aproximadamente 10 minutos, mas as sequelas foram gravíssimas. Nós vamos trazer agora 5 informações que você precisa saber a respeito do problema da arritmia e por que isso pode ser tão grave assim. Eu estou recebendo aqui o Dr. Calbi Medeiros, ele é cardiologista e vai conversar com a gente aqui no Jornal do Piauí. Dr. Calbi, boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Welson. Muito obrigado. Bom, o senhor acompanhou, né, o caso do esquerdo, comoveu muitos jogadores de futebol, sobretudo, o Brasil e, claro, o Uruguai também, né? Sim, Joelson, eu acompanhei. Realmente, a arritmia cardíaca ela é uma entidade de problema de saúde que pode acometer muita gente, né, na população, e é importante debater esse tema. Ele é mais comum do que as pessoas em casa podem imaginar, doutor? Com certeza. Tá, então o que é exatamente a arritmia cardíaca? Então, a arritmia cardíaca é um distúrbio do ritmo do coração. O coração, os batimentos cardíacos, eles têm uma certa regularidade. E a arritmia, exato, ela pode ocorrer uma irregularidade desses batimentos cardíacos. Tanto para mais, no caso, quando ele acelera e a gente se trata de uma taquicardia, ou os batimentos podem estar mais lentificados, onde a gente tem uma bradicardia. Tá. Agora você falou sobre acelerar ou reduzir a velocidade, seria isso? Dos batimentos cardíacos. A gravidade varia de um para o outro? Sim. Nesses problemas de batimentos cardíacos mais lentos, em algumas pessoas isso pode ser fisiológico, mas em outras pode levar a sintomas. Assim como os batimentos cardíacos mais acelerados também podem levar a poucos sintomas ou alguns assintomáticos, como a sintomas mais graves e, inclusive, em arritmias mais graves, como a fibrilação ventricular, pode levar à morte súbita. Tá, então, os tipos seriam esses que você citou agora, doutor? Então, os tipos de arritmias mais comuns são a fibrilação atrial, que é mais comum em idosos, tá? Que é uma arritmia dos átrios. A fibrilação ventricular é uma arritmia dos ventrículos, onde eles batem mais acelerados de forma desorganizada, que geralmente é uma arritmia grave, que pode levar à parada cardíaca e à morte súbita. O que nós vimos lá no caso do esquerdo foi morte súbita? Entra dentro desse contexto de morte súbita? Entra sim. A morte súbita é quando ocorre um colapso, a morte súbita cardíaca, quando ocorre um colapso abrupto, né, dos batimentos cardíacos, da função cardíaca, da respiração e do nível de consciência. No caso do jogador, a gente viu que ele teve um colapso, né, caiu ali sem consciência, provavelmente a respiração, a gente conseguiu ver pelas imagens que ele também não estava respirando, e a falta de pulso, né, que evidencia uma parada cardíaca. E isso é importante a gente detectar a população, saber identificar uma parada cardíaca com uma morte súbita para ser abordada imediatamente, que nesse caso precisa de uma abordagem com a reanimação cardiopulmonar, que no caso são as compressões, tá? Então, a partir do momento que se identifica essa parada cardíaca, que é a alteração do nível de consciência, a falta de respiração e a ausência de pulsos, as compressões cardíacas, a reanimação ela deve ser imediata, além da pedida de ajuda com um desfibrilador que precisa, no caso de ambientes com muita aglomeração, estádios, aeroportos, universidades, precisa ter um desfibrilador automático que pode ser utilizado, inclusive, pela população treinada. Tá, vamos ver para a próxima informação na tela. Quais são as principais causas de morte súbita cardíaca? Essa arritmia é a mais comum? O infarto está entre eles? E sobre o uso desses equipamentos, a gente está vendo até na imagem aí o uso da massagem cardíaca e o desfibrilador. As pessoas geralmente têm medo de usar o desfibrilador por conta da carga elétrica que ele dispara, né? Perfeito, Joelson. Então, as principais causas que podem levar a essas arritmias estão relacionadas a doenças coronarianas, que podem levar ao infarto e levar a uma arritmia. Também as próprias arritmias, distúrbio dos eletrólitos, intoxicações,
Abuso de álcool também pode levar a uma parada cardíaca. Abuso de álcool? De álcool. Consumir excessivamente álcool em curto espaço de tempo, seria isso? Pode levar... Ou ao longo do tempo, camarada? Não, o abuso agudo. Certo. No caso... Passou o dia bebendo, 2 dias bebendo. Isso pode levar a alguma arritmia e a um mal súbito. Além, como eu falei, de eletrólitos também alterados e infarto, devido a doenças coronarianas, também podem levar ao mal súbito. Você falou de eletrólitos. A gente consome esses eletrólitos na nossa alimentação? Sim. Como é que funciona? Pode ser, às vezes, por acúmulo devido a alguma doença, como uma insuficiência renal, a gente pode acumular potássio. Alguns pré-treinos também podem estimular, tá, a frequência cardíaca elevada e arritmias. E, além disso, também pacientes que já são predispostos a alguma arritmia, a alguma cardiopatia congênita, ou seja, que já nasceram com algum problema cardíaco. Um problema no coração. Isso, como valvopatia, doença de válvulas cardíacas também podem ser causas de parada cardíaca ou morte súbita. Lá no Uruguai, estão investigando a possibilidade de que ele tenha sido diagnosticado com problemas aos 17 anos, há 10 anos atrás. E teria jogado futebol aí durante esse período sem saber que tinha o problema. Como é o diagnóstico, doutor? Então, uma forma de diagnosticar com um simples eletrocardiograma que mostra o traçado, né, da condução elétrica. Isso, no momento da arritmia, pode ser um exame simples. Outros exames que a gente pode abrir mão o monitoramento com o Holter, que pode ser monitorada essa atividade elétrica durante 24 horas ou mais. Tá, Holter é aquele que você passa o dia com ele instalado, né? Isso. E vai medindo... E aí ele vai monitorando a atividade elétrica, né, do eletrocardiograma e registrando, e aí para detectar alguma arritmia, às vezes paroxística, que pode acontecer à noite, né, enquanto dorme, ou alguma atividade. Em relação à atividade, existem também os testes de esforço, como o teste ergométrico, que avalia durante o esforço se você desenvolve alguma arritmia. Uma vez diagnosticada, a pessoa vai levar uma vida regrada? É preciso ter uma vida duradoura tendo arritmia? Então, é importante diagnosticar as arritmias, porque, como eu disse, tem arritmias que são mais benignas e outras malignas. E o controle das arritmias, ele envolve mudanças de hábitos de vida, controle dos fatores de risco, como a hipertensão arterial, o tabagismo, a obesidade, e também o controle medicamentoso, né? O uso de algumas arritmias vão precisar de medicamentos antiarrítmicos. Além disso, existem tratamentos também quando se detecta a causa do problema através de outro exame também que a gente consegue diagnosticar a arritmia, o estudo eletrofisiológico. Alguns pacientes podem precisar de ablação cardíaca, que é a inativação daquele distúrbio da arritmia. Desliga então, um pedacinho do... Isso, o fio elétricozinho do coração que está com problema, exato. Isola ele ali. Exato. Além disso também, em alguns casos, como a gente teve um jogador que teve uma morte súbita no campo, um espanhol que foi reanimado em campo mesmo, foi iniciada a RCP, e depois ele já voltou às atividades e foi instalado um cardiodesfibrilador implantável. O Erickson, jogador, se eu não me engano... Na Eurocopa, né? Ele passou mal, desmaiou, vai encerrar a carreira. Voltou agora, depois, ou seja, dá para levar alguma coisa da vida normal. Né? Exato. Então, ele foi colocado o que a gente chama que é um tratamento também, mas não é preventivo, é de tratar que em caso dele ter uma parada por uma arritmia, esse cardiodesfibrilador implantável, ele já dá o tratamento do choque ali imediato, tratando a arritmia. Então, é outra forma de tratamento também, o cardiodesfibrilador implantável. Ele é subcutâneo? Você bota embaixo da pele? Subcutâneo, é instalado, é feita uma cirurgia e com os cabos ele dá o choque ali diretamente no coração, que é uma carga menor do que essa carga que a gente dá em caso de parada com o desfibrilador automático que vocês trouxeram aqui a ilustração. Olha, eu quero agradecer ao senhor, doutor Calbi. Muito obrigado pela presença no Jornal do Piauí de hoje, falando a respeito desse assunto. Muita gente assustada, não precisa se assustar. Agora, precisa ter cuidado e fazer a prevenção, né? Os exames preventivos. Exato. A prevenção, além dos exames para diagnóstico, é a detecção dos fatores de risco modificáveis, como eu já citei, né? O controle pressórico adequado, o controle de diabetes, controle das gorduras, né? Do colesterol e mudanças de hábito de vida
para hábitos saudáveis. Isso ajuda a controlar e a prevenir as doenças cardiovasculares. Muito obrigado, doutor. Eu que Obrigado agradeço. pela presença aqui no Jornal do Piauí.